Isaías está contando acerca da confirmação do seu ministério. Há quem acredite que o capítulo de número 6 é o momento em que Deus chama Isaías para o profético, mas não. O capítulo de número 6 é o momento em que Deus confirma o ministério de Isaías ao profético, porque os 5 capítulos anteriores denotam pelas 9 profecias encontradas que Isaías já era profeta. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que tem o dia que Deus faz a promessa e o dia que Deus cumpre a promessa. Existe o dia que Deus fala que vai fazer e o dia que Ele faz. E nem sempre esse dia é o mesmo. E no capítulo número 6 é exatamente isso que acontece. É a autentificação, é a confirmação do ministério do profeta Isaías. Mas parece que Isaías quer nos mostrar que a confirmação do teu ministério ou destravamento do teu ministério está inserido a um episódio caótico da sua história. Porque geralmente, eu espero que você escute isso, geralmente as bênçãos de Deus é antecedida por um dia de muita tribulação. Vou repetir. A bênção de Deus é antecedida por um momento de muita tribulação. Se você está vivendo um momento muito tribuloso na tua história, se você está vivendo um período muito conturbado na sua vida, se você está vivendo um pior cenário da tua história, tem uma bênção de Deus chegando lá. Compreendendo isso, Isaías começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Quem é Uzias? Por que Isaías está falando acerca de morte se ele quer falar sobre ministério? Assunto sobre morte não é um assunto agradável. Quando terminarmos o culto, eu vou ter a honra de mais uma vez sentar à mesa com o pastor Luciano. E quando eu sento à mesa, eu não falo de quem morreu. Porque assunto sobre morte não é assunto de mesa. Assunto sobre morte não é um assunto de pós-culto e nem antes do culto. Assunto de morte não é um assunto que você leva para o almoço de domingo. Porque o assunto sobre morte não acrescenta, traz um peso sobre o ambiente quando se começa a falar acerca de morte, por mais que isso seja natural. E nós sabemos que mais cedo ou mais tarde a nossa esperança é que Jesus volte antes, mas nós sabemos que Ele também pode voltar de uma maneira individual para cada um de nós. Mas nós não gostamos de falar desse assunto. De alguma maneira esse assunto é pesado. Mas Isaías, ele usa o capítulo de número 6, o verso 1, dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Eu preciso compreender por que Isaías escreveu isso. Vem comigo. Quando nós olhamos para o livro das crônicas e para o livro dos reis, nós vamos compreender que Uzias foi um dos maiores reis que Israel já teve. Certamente no pódio de melhor rei para Israel, certamente Uzias subirá no pódio em 4º lugar. Abaixo somente de Davi, que foi o melhor rei de Israel. Depois de Davi, sem sombra de dúvida, Salomão, seu filho, que ele ficou um tempo ao Senhor. Depois de Salomão, sem dúvidas, Ezequias. E depois de Ezequias, Uzias. Uzias, ele pega Israel de uma maneira caótica, mas ele eleva, tanto material quanto espiritual. Como ele gera emprego para o povo, como ele coloca a plantação e ele atrai a glória de Deus para Israel. Ele foi tão poderoso que o próprio Deus rasgou elogios acerca de Uzias. Pastor, mas qual é o problema de Uzias então? O problema de Uzias é que ele cresceu. E o crescimento traz consigo um grande perigo. Vou repetir. O crescimento traz consigo um grande perigo. Paz de Deus, o que eu vou lhe dizer, mas nem todo mundo está pronto para crescer. Tem pessoas que se crescer se perdem. Tem pessoas que se crescer se destroem. Tem pessoas que se crescer faz besteira. Porque tem gente que só consegue ser fiel pequeno. Tem pessoas que só conseguem ser obediente pequeno. Tem pessoas que só conseguem ser crente pobre. Tem pessoas que só conseguem ser crente desempregado. Tem gente que só consegue ser fiel a Deus sendo sustentado pela obra social. Se Deus abrir uma porta para ele, se Deus prosperar ele, vocês nunca mais o verão. Porque tem gente que não consegue ser fiel com o crescimento. Porque o crescimento
crescer não é para todo mundo, tem gente que se perde. Você lembra de Moisés, quando ele era pequeno, cabia dentro de um cesto de zinco e foi colocado à beira do Rio Jordão? Você lembra disso? Mas depois a Bíblia diz assim, ó, e sendo Moisés já grande, matou um egípcio e enterrou na areia. Engraçado, né? Moisés pequeno luta para viver, Moisés grande mata. Porque tem pessoas que não estão prontas para o crescimento. Levante uma das suas mãos assim, coloque o nome de quem está perto de você e diga para ele assim: eu creio que você está pronto. Você está pronta para crescer. crescer. Eu creio nisso. Eu quero acreditar nisso. Quem está pronto para crescer? Eu vou bem devagar, eu tenho bastante tempo. Tenho 3 dias. Vamos lá. E eu estou no culto da palavra, eu não quero que esse culto perca a característica do culto da palavra. Então note, eu sei que eu não vim aqui dar aula, irmão, fica tranquilo. Só estou explicando para você que eu vou um pouco mais devagar, que eu preciso colocar isso na sua cabeça para que os próximos dias tenha efeito e impacto sobre você. Então a Bíblia diz que Uzias ele cresce, e por ter crescido, a Bíblia diz que ele decide sacrificar ao Senhor. Uzias foi chamado para sacrificar, pastor? Não. Uzias foi chamado para reinar. Quem sacrifica? O sacerdote. Mas Uzias cresceu tanto que achou que podia fazer o que não foi chamado. Ele cresceu tanto que ele achou que porque era grande ele podia fazer o que dava na teia. Então ele decide fazer o que não foi chamado para fazer. E aqui fica a primeira lição do texto. Quando eu decido fazer o que não fui chamado para fazer, porque deixei de fazer o que deveria estar fazendo. Quando eu começo a colocar a mão na onde eu não deveria colocar, é porque as minhas mãos estão desocupadas demais. Porque se eu estivesse ocupada fazendo o que eu deveria fazer, eu não estaria colocando a mão onde eu não colocaria, se eu soubesse estar exercendo o meu papel. Então, Uzias decide sacrificar ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus o ataca de lepra. Quem compreendeu até aqui, diga amém. Alguém olha para esse texto e diz: pastor, que Deus mau esse nosso. E eu olho para o mesmo texto e digo: que Deus misericordioso. Pastor, por quê? Porque Deus atacou ele de lepra. Na verdade, Deus tinha que matá-lo, porque a posição que ele está de sacerdote é dada ao sacerdote. Em Levítico você vê que Deus matou o sacerdote por menos. Deus matou o sacerdote porque a romã que vai na veste do sacerdote estava descompassada, batendo no sino. Deus matou o sacerdote porque o éfode, que era o peitoral que era no peito do sacerdote, sendo a 12ª peça do mosaico que vai dentro da arca, que é a identificação de Deus ao sacerdote. Por causa do éfode torto, Deus matou o sacerdote. Por causa do pecado do povo, Deus matou o sacerdote e deixou Uzias vivo. Então não foi maldade de Deus deixar o leproso, foi misericórdia. Me escuta, estou introduzindo para entrar no texto. Aí a Bíblia diz que Uzias é levado para uma casa separada, e nessa casa separada ele fica por 12 anos. Quanto tempo? 12 anos. 12 anos reinando de uma casa distante, 12 anos reinando de uma casa separada. Se ele está numa casa separada, pastor Luciano, o trono está vazio. E trono vazio significa ausência de autoridade. Trono vazio significa ausência de controle. Trono vazio significa que não existe ninguém responsável pelo que está acontecendo. O problema não é Uzias leproso apenas. O problema é que ele está longe. E o segundo problema aqui é que além de ele estar longe, os problemas não param de chegar. Qual é o papel do rei, pastor? O papel do rei é resolver o problema do povo. Tem gente que acha que o papel do rei é colocar a coroa na cabeça, o cetro na mão e sentar no trono. É resolver o problema do povo o dia inteiro. O problema é que o rei é leproso, mas o povo continua tendo Problemas. e o povo vai no templo para falar com o rei, mas chega lá, o trono está. Igreja maravilhosa. Isso aqui não seria um problema, meu amigo pastor Lucas, se fosse outra nação. Agora, como é Israel, é problema. Por quê? Vou te explicar. Porque o momento que o povo está vivendo é a terceira fase. Eles passaram pelo período tribal,
que era o momento das 12 tribos de Israel no deserto. Eles passaram pelo momento teocrático, que é o tempo dos juízes. Teocracia, teo significa Deuscracia, governo. É quando o governo de Deus é estabelecido sobre o povo e Deus reinava sobre o povo. A terceira fase é a fase que o povo olhou para Deus e disse: Deus, nós não queremos o Senhor no trono, porque nós queremos um rei que nós possamos ver e tocar. Então o povo de Israel tirou Deus do trono para colocar Saul. Que troca horrível, que péssima troca. Eles tiraram Deus do trono para colocar um Saul no trono, para viver uma monarquia, que é a terceira fase. Porque o povo de Israel gosta de ver rei. O povo de Israel gosta de tocar no rei. O povo de Israel quer ver o rei. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui não seria problema se eles estivessem vivendo a teocracia. Mas no tempo da monarquia eles querem um. Mas o problema é que agora o rei está leproso. Então eles vão no trono, vai para o palácio. No palácio o trono está vazio. Trono vazio significa ausência de reino, autoridade, governo. Olha para cá. Quem está comigo ainda, diga: eu estou. Eu estou. Lá vai. Aí a Bíblia diz que depois de 12 anos Uzias morre. E agora o trono está vazio, não por causa de um rei ausente, leproso. O trono está vazio por causa que o rei morreu. E Isaías começa o capítulo 6 dizendo: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu fui para o templo. E quando eu cheguei no templo, porque quando eu tenho coragem, irmãos, de mesmo a situação sendo contrária, mesmo a situação não sendo o período que eu estou querendo viver, mesmo quando nada coopera porque eu queria estar vivendo, eu tenho coragem de pegar todas as minhas decepções, eu tenho coragem de pegar todas as minhas lágrimas, eu tenho coragem de pegar todas as minhas frustrações e não levar para o quarto escuro, e não levar para a mesa de boteco, mas levar para o altar. Deus diz: se você tem coragem de mesmo doendo vir para o culto, eu também tenho coragem de me revelar para você como nunca antes eu me revelei. Glória a Deus. Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu fui para o culto, fui para o templo, e quando eu cheguei no templo, eu vi. A pronúncia "eu vi" está ligada a testemunho próprio. Eu vi é diferente de me contaram. Eu vi é diferente de fiquei sabendo. Eu vi é diferente de estão dizendo por aí. Eu vi a experiência de quem pode dar detalhes, porque o seu testemunho é considerável. Eu sinto meu corpo arrepiar. Eu estou na introdução da mensagem ainda, mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar para o primeiro crente que levantar as mãos aos céus. E Deus te trouxe aqui para dizer: chega de contar testemunho dos outros. Você está acostumado a sair do culto e dizer: o culto foi uma bênção, Deus salvou o filho da irmã Maria, Deus curou a vida do irmão João, Deus fez na vida da irmã Patrícia, Deus honrou a vida do Cláudio, dessa vez foi na vida do pastor Luciano. Deus está dizendo: dessa cruzada você vai dizer: foi na minha vida, foi na minha casa, é a minha vez de contar o meu testemunho e a minha experiência. Levante a mão assim comigo, pousa no ombro de alguém e diga: já vai ensaiando, porque vai chegar um momento, e está bem perto, que você vai contar o teu testemunho, a salvação da tua casa, a porta que Deus vai abrir, a transformação que tanto você espera. Deus, e é isso que ele está dizendo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. E alguém olha para Isaías e diz: Isaías, o que foi que você viu? E Isaías diz: eu vi o que eu nunca tinha visto. O que você viu? Eu vi o que eu nunca pensei que fosse capaz de ver. O que você viu? Eu vi o que o dia da alegria não me mostrou. O que você viu? Eu vi o que a melhor fase do meu ministério eu nunca tinha visto. O que você viu? Eu vi o que eu nunca pensei que fosse capaz de ver. O que você viu, Isaías? Eu vi o Senhor. A segunda palavra de Deus essa noite para você é: se prepara, porque durante essa situação que você está vivendo, eu vou me revelar para você, eu vou me revelar para sua casa, eu vou
Cadê teu Deus que não faz nada? Cadê teu Deus que não abre uma porta para você? Cadê teu Deus que não muda esse diagnóstico? Cadê teu Deus que não transforma teu filho? Jeová está dizendo, quando acabar essa cruzada, você vai dizer, o Senhor se revelou para mim. Eu vi o Senhor. Aleluia. Onde, Isaías? Assentado. Aleluia. Isaías, olha para mim. Você está dizendo para mim que você foi no templo e o trono que está vazio há 12 anos, tinha alguém sentado? Isaías diz, não, aquele trono estava vazio, mas havia outro trono. O trono que nós estamos acostumados a ver vazio por 12 anos estava vazio ainda, mas tinha outro. E esse outro estava acima do trono vazio, porque o trono de baixo está vazio, mas há um trono em cima ocupado. Tem ali 2 pessoas ali, 3 aqui. O trono de baixo está vazio, mas o trono de cima está ocupado. Eu estou pregando, pastor Luciano, que trono vazio significa ausência de autoridade. Trono vazio significa ausência de governo, ausência de poder e que não existe ninguém no controle. E Israel está dizendo, há 12 anos nós estamos à deriva, há 12 anos não tem ninguém no controle, há 12 anos não tem quem manda, não tem ordem, eu estou desamparado. Mas Isaías entra no templo e Deus mostra para ele um trono ocupado. Trono ocupado significa que existe alguém no controle. Trono ocupado significa que existe alguém que está no controle da situação. Eu vou profetizar de olhos abertos para ver quem acredita em palavra profética. E eu vou dizer uma coisa para você, escuta, reage conforme você acredita na palavra, porque a maneira que você reage diz muito do quanto você acredita que vai viver o que está sendo profetizado. Então escuta isso, Deus está dizendo, Isaías, o trono de baixo está vazio, mas o trono de cima está ocupado. Escuta, alguém de uma levantada ali, lá vai. Não é o trono de baixo que rege o trono de cima, é o trono de cima que rege o trono de baixo. Não é o trono de baixo que governa o trono de cima, é o trono de cima que governa o trono de baixo. Não é o trono de baixo que dá ordem para o trono de cima, é o trono de cima que dá ordem para o trono de baixo. Lá vai. Não é o trono de baixo que governa a tua casa, não é o trono de baixo que governa a tua família, não é o trono de baixo que governa as tuas finanças, não é o trono de baixo que cuida do teu filho, é o trono de cima, e o trono de cima está ocupado. E se o trono de cima está ocupado, existe alguém no controle da tua casa, existe alguém no controle da tua família, existe alguém no controle do teu marido, existe alguém no controle da situação. Pode adorar que ele está no controle, pode adorar que ele está cuidando da sua casa, pode adorar que o melhor dele ainda está por vir, pode adorar que a porta ainda a melhor ainda está por abrir, pode adorar que esse inimigo ainda vai ser uma bênção, pode adorar que esse marido vai ser salvo ainda, pode adorar que vai. Eu vi o Senhor assentado. Na onde, Isaías? Sobre um alto. Pastor, o que é alto? Alto é substantivo. Ninguém que está aqui é capaz de afirmar o que é alto, porque alto está ligado a opções. Tem coisas que para você é alto, que para mim é baixo. Tem coisa que para você é baixo, que para mim é alto. Talvez alguém olhe para o altar e diga, esse altar poderia ser um pouco mais alto. E alguém diz, eu acho que poderia ser um pouco mais baixo.
E alguém diz: para mim também está bom. Para algumas pessoas a igreja é alta. Para algumas pessoas a igreja podia ser mais alta ainda. Então, quando eu falo sobre alto, você pode ser um camarada estudioso, poliglota, não tem como você afirmar para ninguém o que é alto. Então, quando Isaías diz: ó, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, alguém olha para Isaías e diz: alto, que altura? Porque o trono do rei é elevado em 7 degraus. A partir do seu sol, 7 degraus está o trono do rei. Então todo mundo que entra no templo, no palácio, para falar com o rei, deve levantar a sua cabeça, porque o trono do rei é alto. Então quando Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto, alguém diz: Isaías, alto na altura do trono do rei? Isaías diz: mais alto. Alto acima do trono do rei, mais alto. Alto na altura do teto, mais alto. Alto acima do templo, mais alto. Alto na altura que os pássaros voam, mais alto. Alto na altura das nuvens, mais alto. Alto na altura da atmosfera, mais alto. Alto na altura da estratosfera, mais alto. Alto na altura das estrelas, mais alto. Alto na altura do sol, mais alto. Alto na altura do primeiro céu, mais alto. Alto na altura do segundo céu, mais alto. Alto na altura do terceiro céu, mais. Que altura que é esse trono? Aí Isaías dá o segundo detalhe do trono que ele viu. Ele diz: o trono é alto e sublime. Pastor Lucas, alta eu não consigo afirmar para ninguém o que é. Agora sublime, sublime dá para explicar. Pastor, o que significa sublime? Eu não estou falando da etimologia da palavra. Eu estou falando do significado da palavra nesse texto. A palavra sublime aqui significa limite. Pastor, o que é alto? Alto não dá para afirmar, mas sublime é limite. O mais alto possível, no limite da altura. O trono está em um lugar onde nada possa existir acima dele. O trono está em uma posição que é impossível que haja alguma coisa que possa estar acima. Esse trono é o limite da altura. Pastor, não entendi. O que Deus está dizendo é: o que tiver que existir é de mim para baixo. O que tiver que acontecer é de mim para baixo. Eu estou acima de todas as coisas. Lá vai, cavaleiros, lá vai. Ele está acima da dor, ele está acima do problema, ele está acima do governo, ele está acima da crise financeira, ele está acima da inflação, ele está acima da guerra, ele está acima do diagnóstico, ele está acima do filho rebelde, ele está acima da filha desviada, ele está acima do marido bêbado, ele está acima da sua crise financeira, ele está acima de todo o problema que você está vivendo, e ele te trouxe aqui para te dizer: me adora, porque eu estou acima de todas as coisas que possas. Não diga que cristão. Possa a mão no ombro de quem está perto de você e diga para ele assim: ó, não existe nada acima do seu Deus. Acima do seu Deus. Ele não sabe o que é a palavra impossível. Para ele não existe. Não existe o que ele não possa fazer. O trono dele está acima de tudo. Se eu tivesse outra igreja, eu não ia falar isso. Mas como eu estou numa igreja bíblica, eu não vou precisar explicar muito. Eu vou só soltar aqui para você que lê a Bíblia e gosta dela, da glória, e eu já passo para o próximo tópico. Pastor, quando eu olho para o trono de Deus alto e sublime, eu percebo uma coisa: que Satanás, Lúcifer, perdeu a guerra antes dela começar. É só uma criança, fique em paz, olha aqui. Não é de forma não. Os obreiros estão aí para isso. Toma licença, não estou chamando a atenção dos irmãos. Misericórdia. Eu tenho filho, irmão, sou pastor de igreja. Se bater lá, eu fico maluco. Não, eu
Eu trato filhos dos outros com carinho, igual eu posso ficar cuidando dos meus filhos. Por isso que eu já estou pedindo perdão. Lúcifer perdeu a guerra antes da guerra começar. Quando Lúcifer pensou em declarar guerra, ele já declarou guerra perdendo. Pastor, não entendi. Ele disse assim: ó, pegarei o meu trono e elevarei o meu trono acima. Como o trono acima, se o trono dele é o limite, não existe nada acima. É impossível se estabelecer algo acima. É incapaz de existir algo acima. Jeová está dizendo para alguém: esse é o teu Deus, querido. Ele está acima de todas as coisas. Então adore Ele, glorifica Ele, tribute louvores. Ele é o limite. Eu gosto da maneira poética que o salmista procura para falar acerca desse Deus. No Salmo de número 139 ele diz: Senhor, como posso eu tentar fugir da tua presença, se em todos os lugares que eu vou, o Senhor está? Se eu pegar minha cama e subir na montanha mais alta que existe, chegando lá, tu estará lá. Eu pego a minha cama e transporto para o meio das águas, lá no meio dos oceanos, tu também me encontrará. Não tem como, Senhor, fugir da tua presença. Por quê? Porque antes que eu me formasse nas entranhas da minha mãe, tu já tinha todos os meus dias escritos na eternidade. Tu és o dominador e o controlador da minha vida. Lá vai. Aí o salmista diz assim: Senhor, quando eu quero ver o céu, eu levanto a minha cabeça. Quando tu, Senhor, quer ver o céu, tu se inclina do teu trono, porque não existe nada acima do teu governo e acima do teu particularmente, se eu tivesse onde você está, eu enchi o peito e soltava um grito de glória a Deus, porque o Deus que eu sirvo é poderoso, Ele é grande e Ele está sendo grande. O Senhor está sentado sobre o alto e sobre o trono. Aleluia! E agora aqui, se você deu glória até agora você vai embora, dirigir teu carro falando línguas estranhas. Pastor, está escrito assim, pastor Luciano: e o seu séquito, se quiser deixar, quem está comigo na projeção? Lá em cima? Não, não é? Alita, nós dois aqui, tá? Depois eu falo para você pagar a cota. Se ele não pagar, eu pago. Verso 2. Não, verso 1, perdão, verso 1 ainda. Não cheguei nem no 2 ainda. Eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sobre um trono. Vai. E o seu séquito enchia o templo. 2 detalhes. O texto está falando sobre séquito com S. Não é séquito com C. Séquito com C é uma multidão que acompanha o rei. Séquito com S está ligado à capa. Séquito com S está ligado a manto. Séquito com S está ligado à roupagem. Vou explicar para você. Todo rei carregava consigo um séquito. O que é um séquito, pastor? Na linguagem nossa, mais moderna, uma capa, que dá a ideia de capa de super-homem, capa de super-herói. Aquela capa vermelha, sabe quando você assiste um filme e o rei está usando uma capa vermelha? Aquela capa vermelha se chama séquito. O séquito de um rei tem uma medida máxima de 2 a 2,5 metros. Segundo os estudos, diz que o maior séquito da Bíblia foi o séquito de Salomão, que mediu 3 metros por causa da sua vaidade e glamour. Mas geralmente o séquito tem de 2 metros a 2,5 metros. Quem gosta de Bíblia escuta isso. Pastor, e que serve o séquito de um rei? Vou te contar. Um rei, quando desafia outro rei para uma guerra, pastor Luciano, quando ele guerreia contra outro rei, o rei vencedor da guerra pede para que o rei perdedor seja trago diante da tua presença. O rei perdedor é colocado de joelhos na frente do rei vencedor. O rei vencedor tira a coroa da cabeça, coloca na mesa, pega a coroa do rei perdedor que está de joelhos e coloca sobre a tua cabeça, mostrando domínio, governo sobre esse e sobre o seu povo. Em seguida, o rei perdedor é colocado de pé, sem coroa. E quando ele é colocado de pé, vem 2 servos do rei vencedor e tira o seu séquito do seu ombro. Quando tira o séquito, entrega o séquito na mão do rei
perdedor, e junto com seu séquito, o rei perdedor ganha também um kit de costura, linha e agulha. Em seguida, o rei perdedor corre para a ponta do séquito do rei vencedor e costura o seu séquito na ponta do séquito do rei que lhe venceu, fazendo com que o séquito do rei vencedor aumente conforme ele vence. O séquito aumenta conforme ele vai vencendo, o séquito vai aumentando. Exemplo, o rei de Israel venceu os reis da Síria. O séquito do rei da Síria é costurado na ponta do séquito do rei de Israel. O rei de Israel vence a Babilônia. O séquito do rei da Babilônia é costurado na ponta do séquito do rei da Síria. Israel vence os filisteus. O séquito dos filisteus, do rei dos filisteus, é costurado na ponta do séquito do rei da Babilônia. O rei vence os egípcios. O séquito do rei do egípcio, Faraó, o séquito dele é costurado na ponta do séquito do rei dos filisteus. Então, conforme ele vai vencendo, o séquito vai aumentando, e o tamanho do séquito de um rei define o tanto de vitória que ele já venceu, tanto de guerra que ele já venceu, o tanto de vitória que ele carrega. Chega um período, pastor Lucas, que o texto vai dizer que o séquito de quem estava sentado no trono preenchia o templo. Escuta, nós ainda estamos falando do primeiro templo, nós ainda estamos falando do templo de Salomão. Se nós estamos falando do templo de Salomão, nós estamos falando de um templo apropriado para aproximadamente 7.000 homens. Eu não estou falando de uma igreja pequena, eu estou falando de uma catedral para 7.000 homens, porque o templo é grande, mas o séquito de quem está sentado sobre o trono é maior do que o templo inteiro. Para o quanto de homens que tem alguém de pé ali? Pastor, eu ainda não entendi. Lá vai Jesus, olha para mim que você vai dar glória. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Quando o rei, o seu séquito se torna grande, pastor Luciano, ele se torna poderoso, e ao se tornar poderoso, ele manda mensageiros. Exemplo, ele manda mensageiro para outro rei, o desafiando para a guerra. A primeira pergunta de um rei desafiado é essa: qual é o tamanho do séquito do rei que me desafia? E alguém diz: o séquito é pequeno. Isso potencializa o rei que está sendo desafiado a guerrear. Mas quando alguém diz o séquito é grande, o rei que é inteligente diz: se o séquito é grande, ele é vencedor de guerra. Se o séquito é grande, ele é vencedor de peleja. Se o séquito é grande, ele é bom de guerra. Se o séquito é grande, ele é bom de peleja. Olha alguém de mão levantada ali. Escuta, quando o rei entende que o séquito de quem está lhe desafiando é grande, ele diz: eu não vou guerrear contra ele, eu vou me curvar diante dele, para que ele não se levante contra mim. Escuta isso para ver se vale glória. Eu estou dizendo que o séquito de quem está sentado no controle da tua vida enche todo o templo. E sabe
E a resposta de Deus para você é essa: dorme e descansa, porque eu estou tomando a frente da guerra hoje por amor a você. Você está preocupado com coisas que você não pode resolver. E Jeová está dizendo: não é você que vai resolver, sou eu. Não é você que vai fazer, sou eu. Você está dizendo: ai meu Deus, eu fiz uma dívida e eu não tenho como pagar. Deus está dizendo: descansa. Foi eu que te dei a dívida. Tu não tinha nem condição de ter a dívida que tu tem. Eu te dei a dívida, eu também vou te dar condição de pagar esse negócio. Eu estou ganhando, eu estou padecendo, eu estou no controle. Diz o Senhor. Eu acho que eu vou conseguir pegar uns 3 dias depois. Não consegui chegar nem no 2 ainda. Versículo de número 2. Eu gosto que você me ouça e veja o que eu estou pregando. No verso número 2 você diz assim: escuta, que eu vou dar um nó na sua cabeça, mas já eu tiro. Você só tem que ficar comigo. Se você piscar, você perde. O verso 2 está dito assim: ó, serafins estavam por cima dele. Serafins estavam por cima e alguma coisa errada. Pastor, você acabou de dizer que o trono dele é sublime e que não existe nada acima do seu trono. Como é que os serafins voam então acima dele? Quem quer entender isso aqui, diga: eu quero. Eu te convido a entrar comigo dentro da sala do trono. Eu preciso de outra base, de alguém que tenha visto o que Isaías viu, para nós fazermos uma comparação do que de fato aconteceu. E aparentemente quem entrou na sala do trono e contou foi Isaías e João. Parece, pastor, que Paulo também viu alguma coisa, mas ele disse que não é inefável contar o que ele viu. Coisa de pastor. Coisa de pastor. Então Deus leva João, que é um evangelista, e mostra para João a sala do trono. E João diz: eis que olhei, e quando me virei, eu vi um trono, e havia um cordeiro no trono. Eita glória! Quem me apresentou disse: olha aí o leão da tribo de Judá. Mas eu olhei procurando o leão, não vi leão, vi cordeiro. E quando eu vi o cordeiro, em volta do trono havia 24 anciões, dizendo: digno és, digno és, digno és. E ele diz assim: ó, e abaixo do trono havia serafins, que tinha 6 asas, com 2 eles cobriam os rostos, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam, clamando: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. João diz que os serafins voam abaixo. Isaías disse que os serafins voam acima. Quem errou? Os dois estão certo. Não entendi, pastor. Vou tentar te ajudar. Pastor, onde que esses serafins voam?
Quem quer saber? Eu quero. Os serafins voam abaixo do trono. E por que Isaías disse que os serafins voam acima então, pastor? Olha para cá. Serafins voam abaixo. Mas quem disse para você que o trono de Deus é fixo? Quem foi que disse para nós que o trono de Deus é chumbado? Quem foi que disse que o trono de Deus é amarrado? Quem foi que disse que o trono de Deus não se movimenta? Pastor, o trono de Deus se movimenta? Se movimenta. E o que movimenta o trono de Deus, pastor? Algo chamado adoração. Você lê o livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel diz que no rio Quebar ele teve uma visão. Qual era a visão? Uma roda de fogo. E na roda de fogo tinha outra roda de fogo. Uma rodava para o lado de dentro, a outra para o lado de fora. O que é isso, pastor? São as rodas do trono de Deus. Porque o trono de Deus se movimenta. E o trono de Deus se movimenta através do que, pastor? O trono de Deus se movimenta através de adoração. O trono de Deus não se movimenta por causa de político, nada contra. O trono de Deus não se movimenta por causa de dinheiro. O trono de Deus se movimenta através de adoração. Pega que você vai pular da cadeira agora. Escuta. Então, a Bíblia diz que os serafins voam abaixo, mas Isaías viu os serafins voando acima. Por que, pastor? Porque não foi os serafins que subiram. Foi o trono que desceu. Porque onde existe adoração, existe trono de Deus. Levante a sua mão assim, por gentileza. Pousa no ombro de quem está do teu lado. E diga para ele, em nome de Jesus, olha dentro dos olhos dele. E diga assim: onde tem adoração, tem trono de Deus. Onde tem adorador, tem trono de Deus. Onde tem glória a Deus, tem trono de Deus. Onde tem aleluia, tem trono de Deus. Onde, olha lá, porque o trono de Deus quer estar no meio de adorador. Se tem adoração, tem trono. Só mais uma vez. Se tem adoração, tem trono. Quando você começa a dar glória, se eu estivesse pregando para as crianças da minha igreja, não estou subestimando a inteligência de ninguém, mas se eu tivesse que dar um exemplo para as crianças acerca desse texto, eu diria para as crianças assim: ó, existe uma cordinha amarrada no trono de Deus e amarrada no seu coração. E toda vez que você dá glória, você pega a cordinha e faz assim, ó. Aleluia. Quanto mais você adora, mais o trono se aproxima de você. Lá vai, cavalheiros, escuta isso. Se tem uma hora que o diabo fica endemoniado, é a hora que a igreja decide começar a adorar a Deus. Ele fica perturbado, ele fica doido. Pastor, é por isso que tudo que acontece na nossa vida está intrínseco diretamente à nossa adoração. O dia não foi bom, também eu não adoro. Briguei com a minha esposa, também eu não adoro. O que eu queria não foi como eu quis, também eu não adoro. Eu começo a dizer que não vou adorar, porque as coisas não aconteceram como eu gostaria que elas acontecessem. Porque o diabo sabe que quando eu começo a adorar, por pior que seja o que eu esteja vivendo, a adoração muda a atmosfera de tudo que está acontecendo em minha volta. Porque quando eu começo a adorar, o trono de Deus começa a descer. E quando o trono de Deus chega, o ambiente é completamente mudado. Preste atenção, pastor. Se não é verdade o que eu estou dizendo, a adoração é algo contagiante. Eu não preciso de 100 adoradores, eu preciso de um. Porque quando uma pessoa diz glória a Deus, o outro rebate de lá, oh glória, o outro, oh glória, o outro, oh glória, o outro, oh glória. E o lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória chama glória, glória puxa glória, 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 glória chama glória, glória puxa glória lá. Glória a
pastores tentou explicar isso. Na verdade, pastor, até o padre Marcelo cantou e nós não entendemos. Certo dia ele disse assim, ó, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Pelo amor de Deus, só você que está comigo, bate o pé no chão, vê se você sente o chão. Se você sente o chão, significa que a igreja não subiu. Se a igreja não subiu, que atmosfera é essa? Glória, aleluia. Se essa igreja não subiu, que arrepio é esse que você está sentindo? Se a igreja não subiu, porque teus olhos estão arremessando. Se a igreja não subiu, porque teu corpo está arrepiando. Eu tenho a resposta, é porque a igreja não subiu, mas o trono de Deus desceu da Calvário. Glória a Deus. Onde tem adoração, tem. Onde tem adoração, tem. 1, 2, 3, onde tem adoração, tem. Pelo amor de Deus, eu não quero de maneira nenhuma despregar o que meu pai pregou, meu avô pregou, e nós ouvimos tantos, e até nós reproduzimos. De vez em quando nós dizemos assim, ó, Deus desceu aqui, Ele está aqui, e nós adoramos, porque na verdade Ele está. Mas toda vez que eu digo que Deus está aqui, a tonalidade que eu uso, parece que Deus se levantou do trono e desceu na terra. Mas quem foi que disse que quando Deus quer descer na terra, Ele desce do trono? Quando Deus quer descer na terra, Ele desce como? Aleluia. Glória a Deus. Porque trono fala de reinado, trono fala de governo, trono fala de poder, trono fala de autoridade, trono fala de controle. Por favor, pegue isso aqui para você dar glória e nunca mais você esquecer. Escuta, Jesus tentou explicar e nós não entendemos. Jesus disse, olha queridos, eu vos dou a chave do céu. Algumas pessoas vão transformar em mantra, outros vão transformar em reza, mas para quem me entender, é a chave do céu. Escuta, os discípulos disseram, mestre, qual é a chave? Ele disse, quando vocês quiserem entrar no céu, a chave é essa. Quando orar, ora assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, vem a nós o teu reino. Só existe reino se tiver trono, só existe reino se o trono descer. Então toda vez que você diz, venha a nós o teu reino, você está dizendo, desce com o teu trono aqui e estabelece o teu governo sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Levante a mão direita. Convide a esquerda a se encontrar com a direita lá em cima. Pega na mão do crente mais pentecostal que você vê perto de você. Agarra a mão dele lá em cima. Aperta a mão dele até você sentir os ossos estralando e ele dá um grito de glória a Deus. Isso. Se preocupa não. Crente pentecostal está acostumado a sentir dor. Levante a mão dele para cima. Olha dentro dos olhos dele e diga assim, você entendeu? Não pergunta aí, você entendeu? O que o pastor pregou? Adoração desce trono. Adoração desce trono. Olha dentro dos olhos dele e diga, então adora comigo porque eu quero que o trono desça aqui. Adora comigo porque eu quero que o trono de Deus invada esse lugar. Só
acontece quando o trono? Tudo acontece quando o trono. E o que faz o trono de Deus descer? Folha de cheque não faz o trono de Deus descer. Cartão de crédito não faz o trono de Deus descer. Poder na sociedade não faz o trono de Deus descer. Curtida na internet não faz o trono de Deus descer. Seguidores das páginas não faz o trono de Deus descer. Comprar a oportunidade não faz o trono de Deus descer. Lá vai, o ano é 2020. O Brasil decola para o maior ano de avivamento da história. No mês de março, o Brasil foi atingido por um meteoro chamado pandemia. A pandemia chegou no Brasil, todo mundo se desesperou e o trono não desceu. Começaram a fechar tudo, lockdown, nocaute, e o trono não desceu. Viraram o canhão para o lado da igreja e disseram: vamos fechar a igreja. E o trono não desceu. Agora não pode mais ter culto na igreja, não pode mais se reunir, e o trono não desceu. A inflação subiu e o trono não desceu. O dólar subiu e o trono não desceu. A igreja começa a orar, parece que tem esperança. Uma vacina vem e o trono não desceu. Especulações para tudo que é lado, nós não sabemos mais em quem acreditar e o trono não desceu. Parece que agora as coisas estão melhorando, volta tudo para o lugar, arranca as máscaras, mas e o trono? O trono não desceu. Quando as coisas começaram a acontecer e alguém disse: agora vai o Brasil, e a Rússia invadiu a Ucrânia, eminência de uma terceira guerra mundial, e o trono não desceu. E a inflação subiu de novo e o trono não desceu. Quando parece que as coisas vão começar a acontecer, a Rússia faz aliança com a China, os Estados Unidos apoia a Ucrânia e alguém disse: vai ter guerra, e o trono não desceu. Teve política no Brasil, a igreja se dividiu, uns gritaram esquerda, os outros gritaram direita, e o trono não desceu. Parece que agora vai contar os votos, a esquerda venceu e o trono não desceu. Alguém gritou: tem fraude, e o trono não desceu. Invadiram Brasília e o trono não desceu. O povo foi preso e o trono
Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que a sua casa precisa. Mas eu sei de uma coisa: o trono de Deus está disponível. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou devolver o microfone. Mas antes, essa irmã de onça aqui, toca ela. Esconde as luzes. Posso dizer uma coisa para ela? Quando o trono de Deus, quando o trono de Deus desceu, a glória de Deus te abraçou. Eu vi uma glória que cobriu você. Eu vi uma glória que envolveu você. A senhora, com todo respeito. Deus falou assim: me diga para ela que quando meu trono desceu, o meu anjo entrou com livramento, com milagre, Aleluia. com paz. Glória a Deus. Aleluia. Avisa para ela que eu sou Deus que desfaço as armadilhas do diabo. Diga para ela que eu sou Deus que conhece os medos e os pesadelos. E hoje eu vim aqui para ser profeta de Deus na sua vida. Jesus falou assim para mim: avisa ela que está chegando o tempo de honra na sua vida. Está chegando o tempo de crescimento sobre o ministério. Eu sei o que você tem me pedido e o tempo que você me pediu. Eu estou organizando algumas coisas na sua família, na sua casa, e algumas coisas vão mudar. Eu não sei porque Deus mandou lhe dizer isso, mas Deus falou assim para mim: avisa para ela que quando eu dei o reinado para Davi, antes de eu colocar Davi para reinar sobre Jerusalém e as 12 tribos, diga que eu dei primeiro exaltação para ele em Hebron. Oh, glória. Porque Jesus falou para mim que tem uma exaltação chegando na sua casa. Oh, glória. Existe uma transformação que você pediu e que Deus está fazendo. Deus está dando tempo. Porque Deus deu tempo para Davi e Hebron para arrumar algumas coisas. Oh, glória. E Deus falou para mim: Aleluia. hoje eu estou indo na tua casa e estou organizando algumas coisas. Aleluia. Eu sou o Senhor que lhe tranquiliza a tua alma. Porque eu sou o Senhor que seguro a criança do teu ventre. Eu sou o Senhor. Eu disse para Deus: Deus, eu não vou dizer não, porque isso é chegando molhado. Mas Deus falou: fala, porque ela vai saber que eu sou o Deus que estou falando com ela. Avisa que eu sou Deus que estou guardando a criança no ventre. Avisa que eu sou Deus que estou protegendo. Avisa que estou Deus que estou estabilizando o tamanho. Jesus falou para mim: avisa para ela que eu estou estabilizando o tamanho e o peso, porque tu teria uma grande complicação na hora do teu parto. Eu via na hora do parto esta criança num tamanho muito grande, mais do que eu esperava, e essa criança lhe dava complicação do parto. E Jesus falou para mim assim: avisa para ela que por causa deste culto e o meu trono desceu, eu estou estabilizando o tamanho da criança, porque não vai crescer mais do que isso, não vai ter peso mais do que isso. Eu estou cuidando de você. Eu vou falar porque eu estou ficando doido, mas eu vou dizer: Jesus falou: eu estou guardando a menina no teu ventre, eu estou guardando essa moça no teu ventre, eu estou guardando essa criança do sexo feminino no teu ventre. Eu estou tocando ela, eu estou relaxando, eu estou revirando ela no teu ventre, eu indicando a lábia, porque ela é minha ferramenta de mudança em Hebron. Ela é a ferramenta de transformação completa. E para você saber que eu sou Deus que estou falando, eu faço a Giovana pular no teu ventre agora.
que eu envolvi essa geografia na minha glória. Eu envolvi essa geografia nos meus mistérios. Avisa eles que eu estou blindando este lugar com a minha glória. E eu vou mostrar os meus sinais aqui dentro. Eu marquei esse lugar para o crescimento. Eu marquei esse lugar para prosperar, para fazer crescer, para abençoar. E aqueles que estão dentro dessa atmosfera viverão o que nunca pensou que viveria na sua vida. Escuta, acha, me escute. Irmãos, tem muita coisa para acontecer. Quando eu gritei que eu ia parar, um rolo desceu em cima do altar, pastor, bateu sobre a minha cabeça e rolou sobre a Eu disse, Deus, o que é isso? Deus falou para mim, eu vou impactar a vida dessas pessoas que estão aqui. Escute. Eu sou pastor há 10 anos, eu conheço crente. Eu não ia falar nada, Jesus falou, só fala isso, porque esse livramento é para hoje. Mas eu tenho resposta para muita gente que está aqui a partir de amanhã. Porque a palavra hoje, pastor, é só para me envolver da igreja. Os mistérios vai começar a desenrolar amanhã. Deus só queria mudar a atmosfera. Provoca alguém e diga, esse ambiente já não é o mesmo ambiente que quando você chegou. Diga, este lugar não é só santuário. Virou um cenário profético para você. Você vai viver coisas extraordinárias aqui dentro. Eu não vou fazer mais nada hoje. Porque se eu começar a desenrolar aqui, não vai ser daqui umas meia-noite. E se eu falar tudo o que você quer ouvir, amanhã você não aparece aqui, eu te conheço. Você já tem um interesse diferente das minhas ovelhas, mas quem é isso? Pastor, mas eu precisava ouvir amanhã. Escuta. Quem sente Deus aqui? Deixa eu ver. Baixa a mão. Pastor, Deus falou muito comigo, levanta a mão. Pastor, o primeiro dia, quando eu estou fazendo cruzada, eu seguro tudo. Eu dou lugar o segundo dia para frente. Então amanhã não procuro o pastor Diogo, porque amanhã eu venho como um profeta para cá. Já vou avisar você que amanhã eu entro aqui como profeta. Eu não venho só como sacerdote para pegar uma palavra. Eu venho como profético amanhã. Porque Deus vai mudar a história de pessoas para sempre. Olha para mim. Pastor, eu preciso de um milagre. Levante a mão. Bem alto, eu quero ver sua mão. Baixa a mão. Olha para mim. Há um homem na Bíblia, em Marcos capítulo 2. A Bíblia não dá o nome dele, diz que ele é um paralítico. O camarada estava na beira do caminho, deitado numa cama, paralítico. Ele levou 4 amigos para o culto. E ainda fez carregar ele junto. E ainda fez carregar a cama dele. Olha para cá. Um camarada aleijado foi para o culto e levou mais 4. Se você, com a saúde que você tem, chegar aqui amanhã sozinho, você está pior que o paralítico. Quem entendeu isso aqui do eu entendi. Eu entendi. Pastor, está forçando a barra, não estou não. Eu não preciso de igreja cheia para pregar. Igreja lotada. Eu estou dizendo que quando eu compreendo que algo é bom para mim, eu não deixo que meu nome fale disso. É mesmo. Uma das coisas que eu fiz agora, pastor, não contei para o senhor, que ia contar na mesa para contar aqui. Eu tirei meus pais aqui de São Paulo e levei os meus pais para Votuporanga. E tive o prazer de dar uma casa para eles. Tirei de São Mateus, da onde eu nasci, a quebrada, a favela. Por quê? Porque o que eu estou vivendo lá é bom. Me dá estabilidade, interior, tranquilo. Eu peguei meus pais e levei para perto de mim para que eu possa cuidar deles. Porque aquilo que é bom para mim, eu proporciono para quem não é. Esse culto foi bom para você? Amém. Foi uma bênção para você? Amém. Estenda a mão assim. Diga assim, Deus, eu entrei nesta guerra. E agora eu vou. Agora eu vou. Até o fim. Diga, Jesus, me dá
4 nomes. 4 Que nomes. eu vou mandar mensagem hoje. Que eu vou mandar mensagem Que eu vou hoje. insistir amanhã. Que eu vou insistir amanhã. E eles estarão E eles estarão aqui na tua casa aqui na tua casa para adorar comigo. para adorar comigo. E o Senhor E o Senhor fará milagres se fará na vida milagres deles. na vida deles. Quem está comigo, diga amém. Amém. Agora coloca a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Eu queria que você fizesse com Deus um voto em crescimento. Qual é o propósito dessa cruzada para você? Faça um propósito agora. No teu coração, faça. Eu vou te dar 1 minuto para você fechar os teus olhos e fazer um propósito com Deus. O que você quer que Deus faça nesses 3 dias com você? Vai. Vai. É por esse propósito que você vai guerrear. É por esse propósito. Já fez? É um filho? É empresa? Casamento? Faculdade? Salvação dos pais? Filho? Vamos? Faça esse propósito. Por esse propósito. Você vai fazer esses 3 dias, ou mais 2, né? O primeiro já foi. Por esse propósito. É para Deus te usar? Para Deus abençoar teu ministério? Para Deus te dar crescimento? Vai. Conta para ele. 10 segundos. Vai. Isso. Fez? Agora coloca a mão direita na cabeça que eu vou orar por você. Deus, a minha oração, Senhor, é de proteção. Nós estamos no meio de uma guerra. E esses 3 dias não serão dias fáceis. Porque o diabo sabe que o Senhor decidiu dar vitória para pessoas que estão aqui. Então o diabo vai jogar enfermidade, desânimo, tristeza, fraqueza. Mas eu quero profetizar, Jesus, como profeta e sacerdote, que o desânimo, a frieza, a tristeza não nos vencerá nesta peleja. Nós estaremos em sua casa e viveremos o milagre em nome de Jesus. Mão direita para o céu agora, mão direita, mais alto que você puder. Você vai bater na mão de 3 pessoas e vai dizer para ela: quem viver, verá. Vai! Quem viver verá. Quem viver verá.